Here we go! Are you ready? Bring it back, motherfucker! Olá, olá, coisas mais lindas, bem-vindos a mais um Roundtable. O meu nome é Carla e estamos numa nova casa, o Smartdown. Espero que possamos continuar com o vosso apoio aqui também e vamos continuar com o mesmo objetivo, falar sobre o wrestling nacional e sobre todos os eventos que vão acontecendo em Portugal de wrestling. E o nosso primeiro evento aqui nesta nova casa, do qual vamos falar, é o evento da APW Final Four, que aconteceu no passado dia 6 de maio, em Portimão, e para podermos perceber bem o que aconteceu e ter as melhores opiniões possíveis, temos aqui connosco o Pod, que é o mais lindo. Olá! Melhor penteado de sempre. É, mas eu posso me pentear no instante. Não, eu curti bem da maneira como tu começaste o programa. Olá, coisas mais lindas! Foi excelente. Foi a melhor introdução da história. Melhor do que o Juan Basílio. Basílio. Então, eu tenho aqui comigo para me ajudar a perceber tudo o que aconteceu da melhor forma, o Pod, que é o comentador mais lindo do Smartdown, eu diria. Olá, olá. Sim, claramente do Smartdown, provavelmente sou o tipo com mais sex appeal, claramente. Bem, me parece que sim. Mas também um grande comentador e um convidado especialíssimo para o nosso roundtable de hoje, o João Fontes. Olá, João. Olá, tudo bem? Olha, não gostei muito dessa introdução que deste agora, do pode ser o ser o comentador mais lindo, mas pronto, tudo bem, gostos são gostos, é assim, a vida faz disto. Lida com isso! Ora, deal with it, mas antes de mais dizer que é uma honra, pá, é uma honra, agora a falar muito a sério, é uma honra estar aqui com vocês e, portanto, agradeço do fundo do coração o convite e olha, vamos embora então. Vamos a isto? Olha, como já vos disse, eu hoje vou estar a falar convosco, vamos estar aqui a discutir nesta mesa redonda que não existe, que é só imaginário, sobre o evento da APW Final Four. E eu, antes de começarmos a discutir os combates e o evento em si, em detalhe, eu gostava de perguntar-te a ti, João, como foi uma experiência nova para ti? Eu sei que foi a primeira vez que foste a Portimão para ver um evento da APW, que foste um evento da APW. Eu queria te perguntar, e porque é muito importante para nós que consigamos que o pessoal se mova para estar o máximo possível em todos os eventos, sejam da APW ou não, mas estes em particular porque são mais longe para a maioria das pessoas, como é que foi essa experiência? O que é que tu achaste? Quais foram as tuas impressões, assim, no geral? Bem, antes de mais dizer que eu naturalmente já há algum tempo que desejava ver um show da APW, portanto já há 2 anos e meio que vou aos shows praticamente todos aqui em Lisboa, foram muito poucos os que faltei e naturalmente já desejava há muito tempo ir ver um show da APW. E foi desta vez, epá, e posso dizer que não me arrependi, aliás, gostei tanto, vou voltar a repetir a experiência no próximo, no dia 3, e é exatamente o que estavas a dizer, é uma experiência. Portanto, é desde o momento em que sais daqui, é completamente diferente. Vais ter que ir até o Algarve, fazer uma viagem maior. Portanto, logo aí o show já te parece mais especial. O show aqui em Lisboa, sais de casa, vais de carro, apanhas o autocarro e estás num show. Aqui não, vais ter que ir até o Algarve. Portanto, estás a fazer um esforço maior, logo aquilo já te vai parecer mais especial. E depois conhecer naturalmente a venue da APW, e conhecer um estilo público se calhar mais, talvez menos expansivo, mais familiar, portanto um ambiente diferente, que eu não estava tão habituado como o dos shows aqui em Lisboa, e portanto tudo isso faz uma experiência nova, tudo isto em conjunto faz uma experiência nova que eu recomendo vivamente a toda a gente. Aliás, eu não percebo como é que não há mais gente a ir, mas isso são outros 500 e era outra conversa, está bem? Sim, ainda por cima, porque não é só um show, é tipo toda uma road trip e é uma experiência diferente. E portanto, se alguém algum dia se quiser muito organizar e ir a um evento da APW, falem aqui com o pessoal do Roundtable que nós podemos ajudar-vos a ter companhia, pelo menos. Okay? Pode não ser a melhor companhia, pode ser tipo o Pod, mas é o que
Não é pode. Foda-se, cara. Pronto. Agora temos condições, estamos em condições ideais para continuar o programa. Agora sim, agora sim. Agora já não outra vez, bolas. Bom. Vamos lá, então vamos agora pensar aqui um bocadinho mais no show. Foi um show que tinha 2 intuitos muito específicos. O primeiro era o final da Liga Carlos Rocha, que tem vindo a marcar os últimos shows da APW com diversos combates e que tinha as 2 meias finais e a final. O evento abriu com uma das meias finais e depois também tivemos os primeiros combates da Taça Tarzan Taborda, que este ano, na edição 2018, é uma taça de equipas e tivemos também os primeiros combates. Portanto, era um evento que tinha 2 torneios específicos a decorrer e foi nesses torneios que se centraram na Liga e no torneio, na taça, aliás, na Liga e na taça, que se centraram os combates. Como eu estava a dizer, abrimos com a primeira meia-final da Liga Carlos Rocha, que eu relembro que tinha como intuito, na final, apurar o candidato principal ao título, que neste momento está com o atual campeão da APW, Ramon Vegas, que não pôde lutar neste evento, mas já lá vamos. A primeira meia-final pôs frente a frente 2 veteranos da APW e eu acredito que são 2 fan favorites em Portimão, James Matthews e Art Ward. Num combate de veteranos, surpreendeu-vos? Foi de encontrar as vossas expectativas? João, o que é que achaste deste combate? Eu gostei do combate, não foi o combate da tarde, mas gostei do combate. Foi um combate, se calhar, não tão rápido como isso, portanto, eram 2 big men, vá lá, e, portanto, foi um combate um bocadinho slow-paced, mas foi um combate equilibrado, nem sempre, em termos técnicos, também não terá corrido na perfeição, mas eu gostei do combate, gostei da história que os dois contaram ali, gostei do equilíbrio, e, portanto, gostei de um vencedor indefinido. Portanto, foi um combate tão equilibrado que eu, sinceramente, eu pensei que o James fosse ganhar, mas cheguei a ter bastantes dúvidas durante o combate e, portanto, só o fazer acreditar que poderia não ganhar, é porque eles fizeram um bom trabalho. Agora, existiram, na minha ótica, combates melhores durante a tarde, mas este, quanto a mim, foi um dos bons combates, sim. Eu gostei do combate. Concordo contigo que terão existido combates talvez mais vistosos também, mais completos e etc, mas de facto eu acho que foi um bom combate e é uma ideia genial para abrir o show. Sem dúvida. Também pelas pessoas que são, pelo sítio onde se está e por aquilo que acabam por significar para a APW. Sem dúvida, sim. Como tu já disseste, eu não disse ao início, James Matthews ganhou. O que é que tu achaste desta vitória do Matthews e do combate em geral? A vitória do Matthews foi completamente, eu não vou dizer previsível, mas sim, era um dos favoritos a ganhar, porque dava a continuidade daquela storyline que ele só poderia voltar a lutar pelo título se ganhasse a Liga Carlos Rocha. Em relação ao combate, eu já vi, lá está, a mim desiludiu-me um bocadinho, já vi melhores cenas destes dois, individualmente. Acredito que isto não é a melhor cena que eles consigam dar, acredito que eles conseguem consigam fazer um combate muito melhor. Acho que, se me perguntasses porquê, sinceramente, provavelmente porque o James ia lutar 2 vezes neste show, e então, lá está, mano. Se eu estivesse no lugar dele e tivesse que lutar 2 vezes, se calhar ia me preocupar mais com o main event do que propriamente com o opener. Sim, pode ter havido alguma, eu não vou dizer economia de esforço, porque não é uma cena de preguiça, é uma cena de tentar fazer a cena mais sensata, não é? E o outro combate do James, e aí foi o main event, portanto era muito importante que ele conseguisse dar 100%. Mas eu acho que cumpriu, eu não vejo que não tenha cumprido. Sim, tecnicamente não foi brilhante, mas também, eu acho que também se pode ter criado alguma expectativa, porque são 2 pessoas que, além de serem veteranas, temos a noção que se conhecem bem e que têm muita experiência juntas, mas de alguma forma também era opener, e como tu já disseste, independentemente de quem ganhasse, uma das 2 pessoas ia ter que voltar a lutar. Por isso teve que provavelmente se fazer algo mais tranquilo, mas eu acho que cumpriu sem problemas. Enquanto opener foi um bom combate, não me parece o contrário. Depois tivemos o combate que opôs o Santos ao Marcos Vitória, também ainda tinha sido um combate que não tínhamos visto em versão Triple Threat estes 2 lutadores juntos, mas ainda não tínhamos visto em versão one-on-one,
E mais uma vez, era uma meia-final da Liga Carlos Rocha, portanto, o vencedor, que foi o João Santos, apurou-se para a final, onde enfrentou, depois, mais tarde, no main event, o James Matthews. Surpreendeu, que são dois atletas muito novos e duas promessas do wrestling nacional, sem qualquer sombra de dúvidas. Estes eram dois combates que eu tinha. Antes de mais, tanto o Marcos como o Santos, para mim, são o futuro. São o futuro do wrestling português. São aqueles dois atletas que mais estão a entregar dentro do ringue. Não são tipo só esses dois, claro, mas são dos dois que eu mais estou a gostar de ver. E que têm vantagem a favor deles, desculpem interromper, mas que há aqui uma. Nós não podemos. Se nós quisermos pensar num lutador a longo prazo, e se quisermos pensar nas chances que ele tem de vingar, digamos assim, temos que pensar no tempo que ele tem para o fazer e na margem de progressão. E eles têm tipo uma idade ridícula. Não sei que idade é que o Marcos tem, o Santos tem 20 ou 21, acho eu. Não sei se o Marcos também tem uma cena assim ao menos. Portanto, também deve ter para aí. Portanto, são duas pessoas extremamente novas e que já sabem tanto. Torna-se um bocado otimista ver o que é que vem para aí. Eu acho que depois no Santos ainda acrescentas mais uma vantagem, que é a vantagem dele ser tipo enorme, que é uma coisa que no mundo do wrestling tipo, ok, ele tem a skill, eu não estou a dizer o contrário, estou a dizer ainda por cima, ele tem tipo uma imagem mesmo bué boa para o business e então tipo é muito difícil que ele não vá vingar, e então acho que nesse sentido é que nós podemos ter a certeza que são duas promessas, porque tem muitos fatores a favor deles que muitas outras pessoas, por mais que entreguem, têm contra. E o Marcos tipo, sim, não falando só do Santos, o Marcos também tem o Marcos dentro do ringue a contar histórias. Sim. Faz muita coisa que tipo, lá está nisto há pouco tempo, perdão, mas o Marcos a contar histórias está já bué à frente de muita gente e ele é extremamente sólido nessa parte, na parte do selling, na parte da psicologia. Gosto imenso da psicologia do Marcos, e o combate, eu tinha altas expectativas para este combate, não desiludiram. Para mim foi um dos melhores combates da tarde. Sim, sobretudo, até podes pôr aqui também aquele fator que falámos do primeiro combate do Matthews. O Santos ia combater, também lutar outra vez, então tentar voltar a buscar isto, mas sem nenhuma condicionante que impeça os dois de fazer o que acharem que é necessário. É fixe, é um combate muito fixe e não se nota que são pessoas que estão há pouco tempo a fazer wrestling, não se nota de todo. Completamente, mas não são tipo a diferença de nível. Tens aqui pessoas que já têm 10 anos de wrestling e tens aqui pessoas que têm 2 e tipo, não notas assim uma grande diferença. Supostamente deverias, não é? Mas estes putos são tão bons, são tão novos e são tão bons que essa diferença não se faz notar, mano. Se calhar tem mais experiência, quem tem mais tempo nisto tem mais experiência a lidar com o público, tem mais experiência se calhar a montar as coisas, e mais não tem tanta pressão dentro do ringue, não sente tão nervoso, mas a nível de skill e de execução e disso tudo não se nota essa diferença, mano. O que é bem fixe. Não, de todo mesmo, concordo contigo em absoluto nesse aspecto. E olha, Fontes, e tu, o que é que achaste deste combate? Para mim foi o combate da tarde. Eu tive 3 combates neste show que gostei realmente. Eu tinha enormes expectativas para este combate e para mim foi o combate da tarde, o que não me surpreendeu. O Marcos, eu adoro o Marcos. O Pod agora tocou aqui num ponto que para mim é essencial no Marcos Vitória, que é a capacidade de contar histórias. Ele provavelmente teve a melhor storyline do WP na season anterior. E acho que essa storyline lhe deu aqui uns skills que ele agora está a conseguir transportar também para esta. Eu adorei o combate, gostei mesmo do combate. Para mim foi o combate da tarde. Estes dois não nos vão parar de certeza de surpreender, porque são talvez os dois melhores da geração deles. Melhor combate que este nos últimos tempos terei visto só apenas o Salvador com o Bemer. Não me recordo bem, talvez a Thalia Cláudia, sendo um combate feminino. De resto, este terá sido o melhor combate destes últimos 3 shows das 3 promotoras, na minha opinião. O combate foi excelente. Em termos de história, em termos de técnica, em termos de sequências. Adorei o combate.
Eu aqui acho que, só uma coisa, em relação a uma coisa que tu disseste, eu acho que se há uma pessoa que pode beneficiar de estar a ter esta experiência na APW, é o Marcos Vitória. Eu vou explicar a lógica da minha teoria. Como tu disseste, ele teve uma storyline de super destaque no WP, mas apesar de tudo, eu acho que o público do WP era, como é que eu ia dizer isto de uma forma que faça sentido? O público do WP de alguma forma tinha um carinho muito especial pelo Marcos Vitória, e é preciso para ele neste momento perceber se esse carisma e se esse tipo de interação e essa capacidade de passar emoções ele consegue manter noutro contexto diferente, não é? E acho que ele ganha muito com isso, sobretudo numa fase inicial em que está a ganhar skills. Acho que é uma pessoa que ganha muito, porque precisa de perceber exatamente como trabalhar diferentes públicos. Acho que ele ainda não tem isso. Tem muito a nível de psicologia de ringue, mas não tanto talvez de interação, mas acho que vai ganhar bastante com esta experiência. Acho que pode ser muito importante para ele em particular. Faz todo o sentido o que acabaste de dizer. Ele aqui sai da zona de conforto, porque realmente o WP é uma zona de conforto para ele. E ele aqui sai da zona de conforto. Tu agora falaste em algo que eu, por acaso, nem nunca tinha pensado nesse aspecto, que é a interação com o público. Tens toda a razão no que estás a dizer. Se calhar é um item realmente que o Marcos tem que melhorar. Ele é excelente no desenrolar da história em ringue, mas o que tu acabaste de dizer é totalmente correto em termos de interação com o público. Quer dizer, e daí ele também tem estado melhor nisso. Sim, mas, calma, não é aquela pessoa que eu digo que consegue dizer, não é isso, mas acho que ele ganha com esta experiência porque... Sim, sem dúvida. Havia uma espécie de atmosfera, de um carinho muito especial que o público do WP ganhou por ele, e que eu, a certa altura, enquanto fã, preciso de perceber se é uma cena daquele público ou se é uma cena que ele transmite a qualquer público. Eu acho que isso tem muito a ver com a maneira como tu trabalhas, tipo, por exemplo, não sei o percurso do Marcos, mas o Marcos acho que não fez WSW nem MLW. Não. E há uma coisa que esses lutadores fizeram. Olha que eu acho que o Marcos fez WSW no Mas fez WSW barra MLW ou fez só tipo aqueles shows que o Axel bocava? Fez uma cena que aconteceu em Oeiras ao AWP. Sim, ok, o último. Sim. Ok, mas eu não estou a falar desse show. Quando eu digo WSW barra MLW, foi aquela turnê que o Máximo estava a fazer quase todos os fins de semana. Não, o Marcos é... Eu não estou a gozar, o Marcos deve ter tipo... O Marcos que corrige alguém que me corrija, mas ele deve ter tipo 19 anos ou 20 anos, eu não estou a brincar. Posso dar aqui um input? O Marcos estava na academia do WP, portanto, a própria storyline de há 2 anos era ele ter que voltar para a academia se não ganhasse. E, portanto, ele tinha saído da academia do WP na temporada anterior. E a cena do veterano é toda porque ele era tipo um rookie. Ora, aí está, nem mais. O que eu estou a tentar dizer é que, como ele não fez essa série de eventos, não aprendeu, tipo, por exemplo, essa série de eventos, essa série de shows de seguida de wrestling que pá, foi isso que ajudou muito o gajo como o Ramon Vegas, por exemplo. Sim. Quando tu fazes tantos shows, e inclusive acho que houve uma cena que foi 11 shows em 10 dias. Tinham 2 shows por dia. 2 shows por dia, ou seja, isso, e parecendo que não, isso ajuda-te a ficares muito mais à vontade dentro do ringue e a comunicares muito mais com as pessoas. Pronto, por isso é que lá está, nota-se os lutadores que não fizeram isso, mas lá está, isso é com o tempo, diria, que com o tempo lá vão lá chegar. E há shows em que não é suposto, há tipos de combate em que não é suposto interagir tanto com as pessoas. Por exemplo, neste match, que era muito mais na base da competição, pelo menos é assim que eu o vejo, pá, não era aquele combate em que tu tens de estar a puxar pelo público ou algo assim do género, como este é o combate mais técnico. É suposto, sou da opinião que cada cartaz tem que ser o mais variado possível e tens de ter aqueles combates em que tu tens aquela cena do face a subir ao canto e os ex e o Will a subir ao canto e os boos, tipo, e tens de ter aqueles combates em que os spot fest e tens de ter aqueles combates mais técnicos também, em que não interages tanto com o público. Focados, né? Exatamente, eu acho que este combate preencheu muito bem esse pote do cartaz. Sim, sem dúvida. Não, mas a minha observação era mais tipo geral, e tinha a ver com uma cena de eu achar que há um benefício nessa experiência, vá.
E não há dúvida que acho que faz todo o sentido o que estás a dizer. Garantidamente, não é só para ele, eu acho que toda a gente, tipo, pá, é uma maneira de tu ganhar experiência é fazer os combates, ponto final. E se tu lutas em mais lados, trabalhas com pessoas diferentes, ouves crowds diferentes e tudo isso é experiência, claro. Claro. Sim, sem dúvida. E o próximo combate da tarde foi já um combate da taça Tarzan Taborda de equipas, e já tínhamos lá a taça enorme ao pé do ringue para dar uma motivação extra às equipas. E este primeiro combate da taça Tarzan Taborda opôs os renegados, que acabariam por vencer, Luís Mira e André de Mota. Não sei, André de Mota, André de bicicleta, André de barco. Desculpem, tinha que fazer isto. Tinha uma confusão que tinha mesmo que acontecer, porque senão não dava. Eu ficava com pouco. E opôs, como eu estava a dizer, os renegados Luís Mira e André de Mota aos DNIC. Correto. Carter e Delaney. Estão bem preparados para ter apresentador. O que é que vocês têm a dizer sobre este combate? Este combate foi um combate que também teve muita reação do público, Para ti, Fontes, o que é que te apraz dizer sobre isto? Epá, foi muito bom. Foi um excelente combate. Lá está, houve aqui 3 combates no card que para mim tiveram muito próximos. Aliás, se calhar até tiveram no nível igual e depois aportaram coisas diferentes. Este combate foi muito bom. Os da Nick são brutais em termos de apresentação. É só olhar para eles, não é preciso dizer mais nada. Tem um look brutal. Tem uma maturidade profissional, também eu não sei que idade é que têm, mas em que tu percebes que eles sabem o que é que estão a fazer no ringue a todos os segundos, na maneira como andam, na maneira como se apresentam, na maneira como riem, na maneira... portanto, são completos profissionais. E depois o combate em si foi excelente. Os renegados, eu não sei porque tenho uma... Gosto muito dos renegados, está-me a faltar a palavra. Gosto muito dos renegados, tenho uma... Não é paixão, naturalmente, mas tenho um carinho. Sim, exatamente. Até me está... Sim, exatamente. Por aí. Porque acho que tu notas uma evolução nestes dois, porque eles começaram... O Mota, eu nem sequer conhecia, não é? E o Mira é um gajo que eu sempre gostei, tecnicamente, mas que em termos de skills de promos, eu sempre lhe fiz essa crítica. Havia gente que não concordava comigo, mas eu sempre achei que era um ponto que ele teria que desenvolver. E vejo muito melhor nisso. Não sei se é só a minha opinião ou se realmente existiu melhoria, existiu trabalho específico nisso. E ver a química entre estes dois é excelente. É uma equipa que eu adoro e tiveram nos NIC um adversário ideal, um adversário excelente, o que resultou num combate, num dos melhores combates da tarde. Pode. E o que é que tu achaste deste combate que levaria os renegados a uma vitória e a ganharem mais possibilidades de vencer a taça? O que é que tu achaste? Para mim foi o melhor combate da tarde. Os DNIC são uma equipa que são graduados da Knucklelox. Para quem não sabe, a Knucklelox é a escola do Dez, que era o treinador principal da Progress, foi quem também teve cá no WP e pronto. Mas basicamente há uma razão pela qual a Knucklelox é uma escola tão respeitada tipo, a nível europeu. Basicamente porque é uma escola que te dá oportunidades, e prepara-te bastante bem. E inclusive alguns deles já fizeram a sua estreia na Progress. Portanto, isto não é uma equipa, estas duas pessoas, esta equipa é uma equipa que eu daqui a 2 anos prevejo estar bastante bem estabelecida no circuito europeu. E notou-se neste combate, não é? Tipo, não é falta de skill, é tipo, eles são muito bons. São muito bons, sim. Dos Renegados, para mim, sou o melhor tag team nacional a par dos Verissu, também não há muitas, não é? Mas certamente sou o melhor tag team heel. O Mota vi a sua estreia no combate anterior contra os Verissu, aliás. E achei tipo, a prova dele muito boa. Achei ele também bastante sólido dentro do ringue.
O Mira sempre achei um dos gajos mais underrated a nível nacional. E como equipa, pá, os Renegados eu acho que lá está, têm entregue em cada show que fazem. Portanto, aqui tens uma das melhores equipas nacionais contra uma equipa com bastante experiência no circuito inglês, e inclusive também pelas conversas deles também já estiveram nos Estados Unidos. Portanto, só podias ter um grande combate aqui. E foi o que aconteceu, mano. Foi uma grande história em que os Renegados vencem a melhor. Epá, tipo, para mim foi o real combate da tarde a todos os níveis. Interação com o público. Também foi a primeira vez que os DNIC trabalharam como babyfaces. O que não parecia. Não pareceu mesmo, não pareceu. Eu diria ao contrário, ainda bem que me estás a dar essa informação. Não, eles costumam ser eles, já. Foi uma coisa que eu falei com eles e eles disseram, não, a gente costuma ser eles, tipo... Brutal. Mas lá está, a experiência e tipo, tu quando trabalhas quando tu és treinado por gajos como o Dead e quando estás no circuito inglês a trabalhar tipo, a este nível, pá, vens para Portugal e tipo, lá está, o gap de experiência é notável mesmo. Eles fizeram os Renegados para ser muito bem e pá, foi o combate que eu mais me diverti tecnicamente. A todos os níveis acho que foi o combate que mais entregou. Então era difícil se não o fazer, não é? Por todas estas razões que eu disse. Mas certamente foi o combate que mais entregou, tipo, desta tarde. Sim, e os NIC têm uma... É bom, óbvio, quando tu olhas para o show, e não estou a dizer isto de uma maneira depreciativa, que eles são tipo next level, estás a ver? Não há nada de mal nisso, mas pá, são gajos super consistentes e que têm alguma humildade no ringue fazer, para entregar de uma maneira a fazer a equipa da casa parecer bem, pá, e conseguiram trabalhar bué da bem com babyfaces. Os Renegados também têm muito hit com o público de Portimão, uma espécie de... usam muito a questão do ser de Portimão ou ser de Lisboa e causam bastante hit. Pá, então acho que foi um bom combate, foi muito bom o combate. A seguir tínhamos um outro combate também para a Taça Tarzan a borda de equipas, que pôs a equipa de Adonis e Gabriel DeRose contra o Insanidade e o Sombra, que foram aqui wildcards que não apareciam já há muito tempo, ou que não apareciam de todo, nem sequer sei, na PW. Foi um combate talvez num nível diferente dos que falámos até aqui, mas apesar de tudo eu acho que não que trouxe ao show alguma coisa, trouxe a interação com o público, trouxe dois babyfaces de peso da casa, né, o Adonis e o Gabriel DeRose, que eram sobretudo, e tu olhavas para este combate e percebias isso, que eram quem tinha que de alguma forma brilhar e ter aqui o spotlight deste combate. Pecou talvez por isso, porque para mim quando olho, eu percebo obviamente que tem muito a ver com questões muito logísticas, de rosters, etc., de atletas, mas quando eu olhei aqui para este combate, é muito óbvio quem é que vai ganhar. Eu acho que só peca sobretudo por isso. Mas, apesar de tudo, acho que eles estiveram bem. Tive alguma pena que, não sei se acabou ou não, mas que aquela storyline do tipo bullying ao Gabriel DeRose tivesse terminado, porque até tinha alguma graça e trazia ali uma condescendência para a personagem dele muito fixe. Não sei o que é que achaste, pode? Pá, achei, lá está, como eu disse há bocado, cada combate tem tipo um card só está completo quando tu tens todos os tipos de combate. E se o Marcos com o Santos foi aquele combate tipo técnico e competitivo, se os Renegados contra os DNIC foi tipo aquele combate mais tipo ao nível mais de main event, este foi aquele combate mesmo do hot dogging, que é o combate de interação com o público, vá. Concordo plenamente contigo. Isto foi um match que, pá, tu para fazeres uma taça de equipas num roster que é extremamente curto, tens de ter as tuas equipas de jobbers, e o Sombra e a Insanidade eram os jobbers. Pá, não há nada de errado com isto, simplesmente é um dos problemas do wrestling nacional, é a falta de roster. Sim, é um facto, eu não disse isso de maneira depreciativa, pá, é um facto, é o que é. Yeah. Acho que mesmo assim, com o que se tinha, montou-se um combate até interessante e que conseguiu ter muita reação do público. Pá. Sim, ele estava lá para isso mesmo, para dar reação, tipo, para meter-se com as pessoas. Era esse o tipo de combate. Fontes, o que é que tu achaste deste combate? Adonis e Gabriel DeRose contra Insanidade e Sombra.
Acho que aqui vocês já disseram quase tudo. É exatamente o que o Pod acabou de dizer. Um card tem que ter os combates variados. Se me perguntares, eventualmente, qual foi o combate que me marcou menos na tarde, se calhar eu até te diria que foi este, o que não quer dizer que tenha sido um mau combate. Não foi um mau combate. Dois bons babyfaces. Os heels, como vocês muito bem disseram, estiveram ali para os pôr over. Lá está, é aquele combate que tem que lá estar, que tem que estar no card para descontrair um bocadinho e depois dar lugar. Eu por acaso tinha alguma curiosidade, eu nunca tinha visto o Adonis ao vivo. O Gabe eu já conhecia mais ou menos, até já tinha visto muitos vídeos, mas eu do Adonis não conhecia assim tanta coisa e tive alguma pena do combate não ter dado para ele ter demonstrado assim tanto quanto isso. E, portanto, tenho que guardar a minha curiosidade para outra altura. Mas pronto, o combate cumpriu. Assim, eu acho mau neste show. Eventualmente, este terá sido o combate que me marcou menos. Apenas isso. O que não quer dizer que tenha sido mau ou nem nada que... Nem lá perto. No entanto, como existiram combates melhores, eventualmente teria que dizer que este é mesmo aquele combate quase para fazer uma pausa no show, ter algo de diferente, algo mais calmo. Mais calmo, não é mais calmo em termos de calma, com menos intensidade, para depois se partir para combates com mais competitividade. E acho que aqui tu, como estávamos a ver há bocado a questão dos brackets, eu acho que, segundo aquilo que o Pod estava a ver, o Adonis e o Gabriel DeRose agora vão enfrentar os Renegados, e isso também pode dar uma perspectiva. A ti que estavas a dizer, por exemplo, que não conheces tão bem, ou que não conheces todo o trabalho do Adonis, pode dar depois uma perspectiva diferente, e acho que esse combate vai ser interessante para estes dois lutadores, para terem um combate em que realmente tenham algum espaço para mostrar trabalho, e acho que eles tenho expectativas boas de que eles vão cumprir, e tenho expectativas boas para esse combate. A seguir, a Legião, ou parte dela, portanto o Seth e o Augusto Santos, enfrentaram também neste contexto da Taça Tarzan da Borda o Vitor Amar e o Bjorn Bowman, que foi o parceiro surpresa do Vitor Amar, e que apareceu porque era o atleta que tinha vindo propositadamente para Portimão para lutar com Ramon Vegas pelo título da APW, mas foi um combate que não aconteceu porque Ramon Vegas se encontra lesionado e não pôde lutar. Resta dizer que ele viu o show todo na plateia. E neste sentido, Bjorn Bowman foi inserido enquanto parceiro surpresa do Vitor Amar. Aqui também foi um combate intenso. Pontos, o que é que tens a dizer do combate? O que é que achaste? Eu gostei do combate. Tenho que quase dividir aqui este combate em 3 ou 4 itens. Começou logo com o momento do Vitor Amar. Se ter esquecido. Foi um momento lindo. Foi brutal. Foi 90% melhor em termos de comédia do que... Em termos de comédia, estou a falar muito a sério, não estou a ironizar. Do que se calhar... foi melhor em 90% se calhar do que outro comedy wrestling que nós vemos em muito lado. Portanto, aquela naturalidade de se esquecer de um nome e de virar para o público e perguntar e dizer, esqueci-me do nome dele, pessoal, só o Vitor é que consegue sacar isto e ficar na boa, e o pessoal todo rir-se bué e ficar com um grande hype para o match. Só o Vitor Amar. E, portanto, começou logo, para mim, começou de uma forma excelente. Este spot foi logo um bom início do match. Depois, o Bjorn, eu não tinha boas, tinha excelentes informações sobre o Bjorn Bowman. Eu também não o conheço, estive a ver uns vídeos, nunca tinha visto lutar ao vivo, naturalmente, e estive a ver uns vídeos e realmente parecia-me bastante bom. Depois confirmei com outras pessoas que ele não é só bom, que é realmente bom. No match, eu acho que ele não teve espaço para mostrar isso tudo. Portanto, fez o hot tag, realmente aí teve, e depois teve ali realmente uma sequência bastante interessante, mas diria que durante o match eu não fiquei totalmente ou 100% satisfeito com o que vi dele. Tudo o que fez bem. Agora acho que fez foi pouco. Isso decepcionou-me, não deixou de me decepcionar um pouco. Em relação depois à Legião, eu, de todo o trabalho que eu já tinha visto do Walter, do Augusto Santos, perdão, foi o melhor. Acho que ele teve também foi a primeira vez que eu vi
ao vivo, verdade seja dita, mas em tudo o que tinha visto anteriormente, pá, ele pareceu muito mais à vontade, muito mais confiante, porque ele não tem tanta experiência assim, e pareceu muito mais à vontade, muito mais confiante. O combate gerou ali ficou ali a girar um bocadinho à volta do set, pareceu-me. Foi quem quase comandou o combate, e eu acabei por gostar. Foi um combate um pouco com altos e baixos, mas que no final, se eu pensar no combate todo, eu gostei do match. E aí uma coisa muito importante que tu disseste, no fundo, o Bjorn tinha um combate diferente. Uma coisa muito importante que tu disseste foi que realmente o Bjorn tinha vindo para um combate diferente, para um main event, e que depois acabou por ficar num combate de tag team muito diferente e teve que se enquadrar de forma mais inesperada. Apesar de tudo, eu acho que se deve destacar aqui uma coisa, além da qualidade que ele demonstrou, apesar de não ter tido espaço para mostrar muito, que é natural, a humildade com que ele encarou este combate. Ele fez constantemente que o público já se ficasse do lado do Vítor Amar quando o público tinha momentos mais down. Ele foi muito bom e isso é uma humildade que podias não esperar da pessoa que veio para o main event e ficou num combate tag team no meio do card, percebes? E acho que isso foi um ponto muito fixe a destacar. Também concordo com o que disseste sobre o Augusto Santos, e o Seth é outra pessoa que também consegue arrancar reações do público por cenas, por a maneira dele estar, que é completamente, é muito engraçado. Não há como negar, então foi muito fixe. Apesar de tudo, foi um combate muito, muito fixe. E teve alguns spots intensos e eu gostei. E acho que também cumpriu muito bem a função e acabava com os Legião a apurarem-se para a próxima fase. E tu, o que é que te apraz dizer, meu filho? Para já o momento de Vítor Amar foi sublinha aquilo que o João disse. É daquelas coisas que só o Vítor é que consegue get away with it. E foi completamente caricato. Foi tipo, foi ele que se esqueceu completamente. Mas se fosse outra pessoa qualquer, esquece, criava-se ali um motim, mas como foi o Vítor, foi um momento bem engraçado. Curiosamente, todo o combate sempre teve vários spots de comédia ou de comédia ligeira, desde do set, tipo, a meter-se no canto e a puxar pelo Vítor, vai Vítor, vai, mas obviamente que é irónico porque eles estavam a lutar um contra o outro. O que foi um combate que eu mais gostei de ver do set, talvez a par do último que ele fez com o James, foi diferente. Sim, eu acho que ele teve muito bem, até o que tu estavas a dizer foi grande work, a cena porque o pessoal estava o tempo todo Vítor, e depois ele batia no Vítor e gritava Vítor. Exatamente, é trabalhar um público, de uma maneira foi muito fixe. E é pessoal da casa que tem uma reação muito boa e consegue trabalhar muito bem ali. E acho que foi fixe nesse sentido, concordo contigo. A ofensiva do Bjorn também foi boa, fez uns arm drags muito fixe. Teve uma Hurricane Runner que foi brutal, em que ele salta quase metade. Sim. Salta quase metade do ringue. Ele, inclusive, depois depois do show tivemos a conversar e digo, I never done a Hurricane Run like that. Tipo, não te aleijaste? Não, se foi na boa, porque o gajo salta quase metade do ringue, aquilo foi do caraças. Não. O set apanhou o mesmo perfeito. Foi daqueles golpes em que simplesmente encaixou ali. Correu tudo bem. E a nível de golpes foi muito fixe mesmo. Ali um Northern Lights muito nice, o set ao Walter, desculpa, do set ao Vítor. Um suplex do Walter também foi porreiro. Notou-se que este match que toda a gente queria, tipo, eu acho que é complicado nos combates tag team, porque se às vezes quando tu tens um combate singles e são duas pessoas, logo são duas ideias, às vezes as ideias não são as mesmas, o combate parece que não fica assim tão fixe, e então fazer isso mas com 4 pessoas às vezes ainda é mais complicado. É que os tag teams às vezes sofrem um bocado de nota-se que está ali muita ideia diferente junta, mas aqui tinhas 4 pessoas a terem exatamente uma única ideia, por isso é que eu acho que este combate correu bem. E foi bem divertido também. Sim, sem dúvida, foi um combate muito divertido, por isso todos esses elementos de comédia, e foi bem construído, foi fixe, foi um momento fixe. A seguir tinhas outra grande equipa da APW, os Very Stu, a enfrentarem o Duarte Silva
com o Kraken e acabaria com a vitória dos Veristus, que têm vindo a ser a cena que mais me surpreendeu na APW desde que eu comecei a acompanhar a APW. São mais um daqueles casos que tem uma margem de progressão que eu não consigo quantificar, porque também são pessoas que têm uma idade, são muito novas, têm muito espaço, têm muita técnica já para a idade que têm, para a experiência que têm, e depois que tem uma coisa que é, agora eu acho que os Renegados até podem estar a conseguir isso, mas num estilo completamente diferente, mas foram das primeiras pessoas que eu nos últimos tempos em Portugal via trabalharem de maneira completamente fluida enquanto equipa. É uma coisa que não acontece muito, também porque não existem muitos combates tag team, é natural, as pessoas não existem equipas, quase não existem equipas estabelecidas, e tu não tens muito isso. Relativamente aos Veristus, relativamente ao Duarte e ao Kraken, alguma coisa te surpreendeu? O que é que mais gostaste? Adorei tudo neste combate. Este para mim, a par dos Renegados contra os NIC, foi o melhor combate da tarde. Dos Veristus lá está, têm dado a dar provas que são uma das grandes promessas do wrestling nacional. São precisamente aquilo que os Renegados são, mas tipo, os tu são babyface, os Renegados são eles. Para mim são as duas melhores equipas, não é? Como disse há bocado. O Kraken e o Duarte, eu adorei tudo neste combate. Eu achei que o Duarte aqui teve brilhante, mesmo. A história do tipo, vou utilizar, como o Kraken é muito maior do que eu, vou utilizar o Kraken para causar os danos e eu depois, como sou mais pequenino, vou colher os frutos e vou tentar eu ganhar o combate, até ao Kraken perceber que estava a ser usado e a cagar e a abandonar o combate, e depois o Duarte a tentar fazer a mesma coisa, mas os velhos a apanhá-la, colocá-lo dentro do ringue e a acabarem o combate. Toda a história aqui foi fantástica. A execução dos velhos com várias double teams, tudo muito fluido, um bocado tipo, eu costumo dizer que os velhos são muito indie wrestlers, mas sem as partes negativas, que é, eles fazem bué de tag teams, tipo, fazem bué de golpes, mas contam sempre uma história e tipo, não é todo o combate com bué de golpes seguidos, tipo, com bué de double teams. Não, tens uma pausa, fazes bué de golpes e depois dás uma pausa para o pessoal respirar, para tu digerires. É como tu estás a ver um filme. Para mim é precisamente, por exemplo, uma das razões por qual eu odeio os filmes do Michael Bay, tipo, parecendo que estou a entrar em off-topic, é porque tu tens demasiados efeitos especiais, demasiadas explosões e não tens tempo para processar tudo aquilo que te foi dado. Enquanto que no filme normal tens uma cena de perseguição e depois a seguir se calhar tens uma cena mais séria em que tens apenas um diálogo entre dois atores. Porquê? Que é para tu digerires aquilo que te foi dado. E um combate de wrestling não é muito diferente do cinema, não é muito diferente do teatro. Tu precisas desses momentos para digerires tudo aquilo que aconteceu. E os velhos tipo, nos outros combates não tinham muito bem o balanço entre isso. Não conseguia dizer que era das poucas coisas negativas. Às vezes era um bocado tipo all over the place, né? Tipo, exatamente. Yeah, mas agora eu acho que tens razão, isso está a ficar, não tinha pensado nisso, mas está a ficar muito mais controlado e muito mais ponderado. Exatamente, aqui nota-se muito essa diferença. Há uma grande evolução da parte deles. E em relação ao Kraken e ao Duarte, tiveram muito bem. O Kraken, eu adoro o Kraken, é uma pessoa do caraças, eu adorava. É daquelas coisas, tanto o Kraken como o Bjorn é daqueles gajos que eu, se tivesse dinheiro, eu bocava aos todos os shows, porque eu acho que são pessoas que são 5 estrelas, ajudam muito o espetáculo. E não só esses dois, mesmo o Ash e o Neil, que são os outros dois membros dos The Regime, que tiveram cá em... Eu acho que não é que foi, Carla? Foi em janeiro ou foi... Foi em janeiro, não foi? Foi em janeiro, eu penso que sim, foi em janeiro. Foi exatamente, já vieram com o Mauro, que são membros, tanto o Kraken como o Bjorn, são membros da Lucha Britânia, que é a federação onde está o Mauro, e então provavelmente foi por causa disso que lá está, foi uma troca de talentos entre a APW e eles. E pá, quem me dera a mim, se tivesse guita, tipo, pagava as viagens todos os meses para eles estarem cá, porque eles ajudam mesmo o show e tipo, fora disso são pessoas 5 estrelas. E não é só a questão do carisma, porque mesmo a nível de skill trazem muita coisa. Claro. E quando tu tens os lutadores portugueses a lutarem com o máximo de pessoas deste género possível, e que em geral eu não vi um caso ainda ao contrário de apesar de poderem num combate ser as pessoas que até podem ter mais skill ou não, pode não ser o caso deste, mas já aconteceu com outros convidados, têm um bom cuidado de fazer toda a gente parecer bem. E isso é muito fixe e faz o show ganhar e faz toda a gente ganhar, não é?
Em qualquer, não é só no wrestling, é em qualquer aspecto da vida. Espera, calma. Gustavo Santos, estás aí? Sim, claro. Sabes que força, tipo, sonhos são forças potenciadoras. Em qualquer aspecto, basicamente, tu evoluís trabalhando com pessoas melhores do que tu. Em tudo, seja no trabalho, seja tipo no resto, qualquer coisa, man. Qualquer coisa, tu basicamente evoluís muito mais se tipo, treinares e tipo, a trabalhares com pessoas que são melhores do que tu. E pá, claramente, lá está, como eu disse no início, tipo, a maior parte dos ingleses que vêm cá, apesar de todos estes ingleses têm cerca de 2 anos de wrestling, mas 2 anos na Inglaterra são, sei lá, se calhar 10 ou 15 anos cá. Portanto, quando trabalhas com estas pessoas, e como lá está, tu vais sempre acabar por evoluir, portanto. E é muito importante que aconteça este tipo de intercâmbio, digamos assim, nesse sentido. Olha, para ti, Fontes, este combate, o que é que te pareceu? Pá, o combate foi excelente. O que o Pod agora teve a dizer, portanto, em relação aos Harris, a questão deles neste momento, portanto, dos golpes deles fazerem sentido, tudo o que fazem em ringue neste momento faz sentido, e vocês têm toda a razão. Eu, pelo que via ao vivo, nunca tinha presenciado, e era uma das minhas curiosidades, era ver se ia estar perante um Spot Fest ou seria estar perante uma equipa que faz um combate estruturado e que faz golpes com sentido, e que sabe contar uma história em ringue. E, felizmente, foi claramente esta segunda hipótese. Pá, os Tus, para mim, são um caso completamente à parte em Portugal. Não há sequer, na minha ótica, quem se aproxime. Falaste agora dos Renegados, mas para mim é um caminho diferente. Os Tus, neste momento, estão um nível, um notch acima de quaisquer outros, na minha ótica. Pá, fizeram um excelente combate, excelentes golpes, excelentes double teams. Como o Pod disse, os golpes fizeram sentido, portanto, não foi andar ali a fazer golpes por fazer, faziam porque fazia sentido para contar a história que eles estavam a contar. Em relação ao Duarte, eu adoro o Duarte, pá, sou fãzíssimo do Duarte, mas não achei sinceramente que estes fossem os adversários ideais para os Tus. Acho que não houve assim tanta química quanto isso. Acho que a história que contaram foi excelente, por aí foi excelente. Mas não acho que... Como é que eu ia colocar isto em palavras? Por vezes, durante o combate, não se denotava uma fluidez, ou a fluidez que eu desejava que se notasse, não da parte dos Tus, portanto, nas sequências, por vezes ocorriam. E se calhar porque... se calhar teve a ver também um pouco com a tipologia dos atletas que estavam em campo. O Kraken era muito grande, portanto fez quase o combate todo. O Duarte estava sempre quase cá fora, e às vezes pareciam que os Tus atuavam rápido demais para os adversários que tinham. Era essa a impressão que me dava. Agora, o combate foi excelente, e adorei ver os Tus ao vivo pela primeira vez. Marquei mesmo. Marquei, é muito bom. Vamos então agora passar para o main event. O main event, como já falámos, foi o resultado das meias finais da Liga Carlos Rocha e opôs o James Matthews ao Santos. Um main event, não há nada que para mim foi um combate excelente. Eu aqui vou discordar do Pod, que é uma cena que eu não devia fazer, porque o Pod é uma pessoa, como vocês sabem, bastante violenta. Mas eu vou fazê-lo porque, para mim, a nível de combates de singles, e excluindo aqui os tag teams, para mim foi o combate da noite, e eu consigo explicar muito rapidamente porquê. Eu percebo que tecnicamente possa não ter sido tão estonteante como o combate do Santos com o Vitória, mas foi um combate simples e contou uma história de combatividade da parte do James Matthews. A nível de psicologia foi um combate eu acho muito rico, e que tinha uma química muito forte entre os atletas. E para mim gostei muito deste combate, e às vezes eu tenho muito esta questão de valorizar a parte mais da psicologia e da vibe que o combate acaba por transmitir. E transmitiu. O Santos foi muito bom a fazer aquela coisa de mostrar que é o mais novo e o mais atlético, etc., mas ao mesmo tempo que o Matthews estava lá para combater e que era um adversário difícil, efetivamente, e que acabaria por ganhar. E que acabaria por ter uma vitória mais que merecida e ganhar a Liga Carlos Rocha,
cumprindo aquela storyline e dando, portanto, a oportunidade de enfrentar o Ramon Vegas, que no final do combate acabou por ir ao ringue e de alguma maneira confrontá-lo, e ficou marcado este combate. Quais são as vossas impressões sobre isso, Fontes? Qual foi a tua impressão sobre este combate? Concordas comigo? Achas que eu estou a marcalhar demasiado? Não. Acho que concordo, acho que estás a ir pelo caminho que eu também vou. Foi exatamente isso. Eu adorei a história, aliás, eu adorei a história que o Matthews contou durante todo o show, não só nesse combate. Portanto, foi o herói que ultrapassou todas as dificuldades, todos os problemas, todos os obstáculos, para finalmente conseguir chegar ao seu objetivo. Pá, o James vende muito bem, é assim, pode não ser o gajo mais com o maior corpo, ou com o corpo mais atlético, mas é alguém que tu denotas que luta com a alma, e isso passa para o público. Eu tecnicamente, sou sincero, não achei este combate nada de especial, muito sinceramente. Se tivesse que o analisar como um main event isoladamente, eu diria que não tinha entregue em vários aspectos que o main event deve entregar. Agora, a história que foi ali contada e ver o Matthews a vencer, a ultrapassar todos estes obstáculos, a vender como vendeu, pá, adorei ver a vitória dele no fim, e só por isso já me tinha valido a viagem. Só por esta história que ele contou durante o show, até à vitória final, só por isso já me teria valido a viagem. Tecnicamente, não gostei tanto, sinceramente. Eu percebo o teu ponto e acho que, apesar de tudo, outra coisa importante foi, para já esta história do Matthews, né, que como tu reforçaste, foi toda uma história de ser combativo, ser o herói local, não interessa se vocês até são muito bons, vocês vêm de Lisboa e são todos muito grandes e muito novos e muito atléticos, está bem? Mas eu vou fazer tudo o que posso e o que não posso, no sentido do esforço para ganhar. E ao mesmo tempo foi um combate que foi bem construído no sentido de, pá, não deixou o Santos mal naquela gimmick de ser destruidor e de ser um adversário muito difícil de ultrapassar por uma série de fatores. A única coisa que eu gostei menos, a parte técnica pode não ter sido estonteante, mas eu também não estava à espera disso, e acho que como cumpriu noutras coisas não foi uma falha crassa. Eu só achei o final um nadinha anticlimático. Houve ali um momento mais sloppy, mas acho que mesmo assim foi, pá, o feeling foi tão bom, o feeling do combate, que acabou por se passar isso e conseguisse ter a mensagem à mesma. Mas não sei se o Pod concorda, e eu já discordei do Pod, portanto nem sequer sei se posso continuar a falar com ele. Pod, somos amigos? Somos sempre amigos, pá. Independentemente de concordares ou discordares. Mas eu até adoro quando discordam de mim, porque assim dá para eu fazer o seguinte, que eu agora vou discordar de ti. Não, estou a brincar. Eu acho, por acaso, olha, vou acabar por ser hipócrita agora e vou concordar com o Fontes, no sentido em que este combate não saboreou a main event, não soube a main event, não teve esse paladar. No entanto, foi um combate, foi tipo, é mais pelo resultado. Este combate foi mais pelo resultado do que propriamente pelo combate que seria, porque na minha opinião o combate que soube a main event neste show foi os Renegados contra os DNIC. Esse foi o combate mesmo de calibre de main event. No entanto, este match entre o Santos e o James foi fixe à mesma, teve spots bastante bons, teve ali um German que tipo, encaixou muito bem. O combate acabou com um butterfly do James ao Santos, foi assim que acabou. Talvez, lá está, man, se eles tivessem feito talvez uns reversals antes disso, dava um bocado mais tipo... Sim, ficou ali. Depois esperava um bocadinho mais de luta até ao final. Foi um bocado previsível. É anticlimático para mim, a certa altura, só por esse aspecto. E só mesmo por causa disso não achei que eles podiam ter feito muito melhor. Também o James também tinha lutado 2 vezes, portanto, é tal coisa. O Santos também, lá estávamos, lutaram 2 vezes, depois foi. Se calhar foi por causa disso mas o match foi fixe à mesma. E o que eu mais gostei deste combate foi o facto de o James, que provavelmente não é das maiores pessoas na APW, se calhar abaixo do Santos e do Gore a nível de tamanho, e mesmo assim a APW vendeu-nos uma história do James como underdog e tipo, até foi bastante bem, lá está, entregou bastante bem nisso.
Portanto, é uma coisa que eu diria, supostamente um underdog devia ser alguém mais pequeno. Sim. Se me tivessem vendido um dos Stus como underdog, ou o Seth como underdog, ou uma coisa assim, eu se calhar papava. Mas se me dissessem no papel, olha, o James vai ser um underdog, não, isso nunca na vida vai resultar. Pelo contrário, resultou bastante bem. Está muito bem a nível do público de Portimão. E pronto, vamos lá ver como é que vai correr o match com o Ramon. Se ele vai levar a melhor e se vai se tornar campeão nacional, ou se o Ramon vai reter o título. Lá está, essa é uma das histórias que eu estou mais interessado em ver nos próximos tempos. Sim, isso é sem dúvida um grande foco dos próximos tempos, e isso era uma coisa que eu vos ia perguntar a seguir e que eu queria discutir convosco. Quais são as vossas expectativas para o futuro da APW, futuro próximo? Não se ponham aqui a divagar sobre o futuro, mas futuro próximo, próximos eventos, e muito em particular sobre esta questão do título, desta disputa do título entre o Matthews e o campeão Ramon Vegas, e sobre portanto, a taça Tarzan da guarda de equipas. Que expectativas é que realmente vocês têm, Fontes? É que tu tens neste momento? Olha, eu sinceramente eu não gosto muito de fazer previsões, pá, porque não acho que façam grande sentido. Nós estamos a fazer previsões porque depois elas podem ser furadas, podemos nem estar aí pelo caminho imaginado pelos bookers. Portanto, para mim é sempre... Eu posso fazer, se tu quiseres, se tu achares mesmo. Mas nós aqui gostamos muito de fantasy booking. Pronto, se for assim, posso fazer. Mas percebes o que eu quero dizer? Sim, não acho... sim. A minha expectativa é mais de que existam bons combates, que exista uma boa história agora no combate entre o Ramon e o James, que se agarre nesta história do James e que se misture com a arrogância do Ramon e com o facto de ele nunca querer colocar o título em jogo. Pá, e se faça ali um grande mix que resulte num excelente combate. A Taça Tarzan da Borda, pá, é uma grande plataforma, porque nós temos quase nada de combates tag team em Portugal. Pá, isto foi uma grande ideia da APW. Eu adorei no show de Portimão, pá, ver combates seguidos de tag team. Acho que nunca me tinha acontecido na vida. Levei ali uma enxurrada de tag team que adorei. Percebes? Nós aqui em Lisboa temos um combate tag team num show, depois passar 2 shows temos outro. É raríssimo. E, portanto, isto é uma plataforma que as equipas têm aqui para se poderem desenvolver, para poderem evoluir. Os combates foram bons, porque poderia existir esse receio de que são equipas que não estão tão habituadas assim a estar juntas e a competir. Pá, entregaram, toda a gente entregou muito bem e, portanto, a expectativa é que ainda vai ser melhor no próximo show. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Quanto a vencedores, epá, eu vou-te dizer o que é que quero. Em vez de ser pode não ser o que... Eu vou dizer, portanto, vai ser aquilo que tu gostavas que acontecesse. Ora está, exatamente, é isso mesmo. Pá, adorava que o James ganhasse, marcaria completamente se o James fosse campeão da APW, porque nunca foi, e portanto acho que era, pá, mais do que merecido. Em relação à taça de equipas, eventualmente, eu gostava muito de ver, eu pelo bracket nem sei, mas gostava muito de ver Stus renegados na final. Adorava, acho que isso seria uma grande final. Eu não sei se pelo bracket... Posso dizer quais é que são os combates? Então, manda aí. Vai ser, se for esta a bracket, vai ser os Very Stu contra o Seth e o Augusto. Ok. E o Adonis e o Gable de Rose contra os Renegados. Ok, então eu diria que é exatamente essa a final. Depois quem ganha, eu diria que são os Stus que ganham. Porque é a equipa da APW. E, portanto, na minha ótica, seria quem deveria, entre aspas, ganhar, se é que há esse tipo de meritocracia no wrestling. Mas acho que era bonito eles ganharem, porque eles são a tag team em Portugal contra mim, e ainda por cima são a equipa da APW, formaram-se na APW, são quase um símbolo, têm, não sei que idade é que eles têm, mas devem ter 20, 21 anos, e neste momento são um símbolo da APW. Acho que não. Aliás, eu acho que eu vou propor uma lei, fazer uma daquelas petições públicas para pessoas com menos de 25 anos serem proibidas de qualquer tipo de atividade de wrestling, porque faz-me sentir mal. A razão é porque faz sentir mal. É uma razão válida. Achas, tu que tens 19 anos, o que é que achas? Eu só me lembro da promo que o Mira fez no último show, em que ele pega no microfone e diz: atenção, atenção, estão 2 crianças perdidas em cima do ringue.
são muito jovens mesmo. Eu diria que, sei lá, não sei a idade é que eles têm, mas tipo, Pá, é tipo ridículo. 19 ou 20, talvez. É ridículo mesmo, sim. Não é ridículo quão bom eles são para a idade que têm. Sim, quando eu digo é ridículo, primeiro é alguma ironia e também é isso, pá, é ridículo pensar que existe isso. Eu com 18 anos eu não fazia nada de jeito. E depois há amigos que fazem este tipo de cenas e tipo, que comparado com lutadores de 30 anos, não estão nada aquém. E tu, que expectativas tens assim para o próximo evento? Neste sentido, muito do título e da Taça Tarzan da Borda, pá, se quiseres avançar com Fantasy Booking ou com resultados, avança. Se quiseres só dar uma expectativa geral, fica ao teu critério, não te obrigo. Eu Fantasy Booking, eu odeio Fantasy Booking, mas como é nacional eu vou fazer, vou dar uma exceção. Pá, eu acredito. Desculpa. Eu vou ser campeã, é isso? Esse é o teu fantasy? Sim, a minha ideia era que tu fosses campeão. Aliás, eu sempre estou farto de ligar ao Booker a dizer isso. Tipo, desculpa lá, eu só trabalho se a Carla for campeã. Ponto Mas final. entrar do unicórnio. Sim, exatamente. E Fantasy Booking é muito isso. Yeah. Sim, desculpa, pô. Na boa, estás desculpada. Epá, não sei, eu diria que eu acho que a Taça Tarzan da Borda costuma ser a WrestleMania da APW, por assim dizer, e uma WrestleMania, repararam, a WrestleMania geralmente é o pay-per-view dos faces, excepto este ano, mas isso é outra história. Mas tipo, a WrestleMania costuma ser o pay-per-view dos faces, é onde tipo há os payoffs. Portanto, é engraçado, esta história fez full circle, ou seja, o James foi lixado por causa do Ramon e tipo isto voltou para, usando trazido uma expressão americana, para lhe morder no rabo, ao ponto de tipo, tu basicamente só podes tornar campeão se ganhares a Liga Carlos Rocha. Tipo, isto nem sequer estava, tipo, quase nem estava nas cláusulas, mas foi descoberto nas cláusulas isso, e então o James tipo superou todas as adversidades. E basicamente esta era a única altura, era a única maneira dele se tornar, dele lutar novamente pelo título, e conseguiu, e agora vai lutar pelo título contra o Ramon. E geralmente não, né, tipo, eu diria que era a altura perfeita para o James se tornar campeão. Sem dúvida. No entanto, se o Ramon se tornar campeão, o Ramon é um excelente lutador, não só porque ele faz na APW, mesmo porque ele faz também no WP. É um excelente lutador, portanto, se o James perdesse, não era ao final do mundo, porque o Ramon continuaria campeão e eu gosto imenso de o ver a lutar. Acho que os main events têm tido bastante nível e lá está, é um lutador que entrega sempre. Em relação à taça, eu acho que qualquer é porque é engraçado, porque os Very Stu, eu costumo dizer que os Very Stu são tipo os faces, né? Como disse, os Very Stu são os faces e os renegados são os heels, e são muito parecidos nesse aspecto. No entanto, o Seth e o Augusto têm uma história com o Adonis e o Gabriel, aliás, aquela história do bullying. Portanto, tens aqui qualquer dos resultados possíveis, qualquer destas 4 equipas tipo, era um vencedor suitable. O Seth e o Augusto têm mostrado bastante a nível de combates, e neste combate especialmente para mostrarem imenso. O Adonis e o Gabriel não têm mostrado tanto, porque eles também só se formaram para este show. O Gabriel tipo, não tem sido muito utilizado, tem sido um bocado underrated, e o Adonis inclusive já é um ex-campeão da APW. Portanto, provavelmente esta é a equipa que tem mais, que tem pelo menos destas 4 equipas, esta é a única que tem um ex-campeão lá. Sim, é verdade, tinha pensado nesse aspecto. Sem dúvida. É alguém que tem legitimidade. Legitimidade para voltar a ganhar o título, e é uma pessoa que tem bastante look, que, tipo, ele é alto, ele é, tipo, tem um porte atlético, está muito over com os fãs. Eu fiquei com a música, eu ainda hoje tenho a música dele na cabeça, eu tipo, vou meter aquilo como ringtone, é a melhor coisa à face da terra, a sério. Sexy Back, aquela música é do caraças. Um Timberlakezinho. É muito bom, mano, aquilo é do caraças mesmo. E aquilo para mim nem sequer é a música do Timberlake, aquilo para mim é a música do Adonis, ponto final. Sim. O Timberlake fez para ele. Sim. Campeão da APW, não sabias? O quê? O Timberlake criou a música para o Adonis quando o Adonis era campeão da APW. Sim, aliás, isso eu sei bastante bem. Que é, tipo, isso é o prestígio. Mas eu diria que talvez
os vencedores serão provavelmente também os Very Stu. Yeah, acabo por concordar com o Fontes. É a equipa que merece. Tipo, precisa desta Abébia, estás a ver? O Sete e o Augusto ainda não é a altura deles para brilhar. O Adonis já foi campeão, portanto já teve o spotlight dele, e seria entre os renegados e o Stu a ganhar a taça, e na minha opinião o Stu tipo, merece mais um bocadinho. E porque lá está, como disse há bocado, a taça Tarzan da Borda geralmente é tipo, é o equivalente à WrestleMania. O WrestleMania é o pay-per-view dos faces, não é? Tipo, é aquele que toda a gente vai contente para casa. É, sim. Provavelmente é a minha previsão, é que ganhem. Mas de qualquer das maneiras, pá, são 3 combates que eu quero bué ver. Sim, sem dúvida. Isso é o mais importante, eu acho. Independentemente do que aconteça, não há nenhum resultado descabido possível a nenhum dos combates. E com isto, chegamos ao fim do nosso roundtable. Espero que tenham gostado e que nos achem lindos e maravilhosos e que continuem a seguir-nos aqui no SmackDown. E gostava só de terminar lembrando que vocês devem, independentemente do que nós dizemos, para vocês nos poderem dizer que estamos errados e que só dissemos porcaria, têm que ir aos eventos. E no próximo dia 18 de maio tem aqui um evento zero desculpas, porque o CTW vai organizar um evento no LX Factory de graça. Zero. Portanto, se acharem que de alguma maneira não podem gastar preciosos 5 euros, que é um bocadinho parte já de si, aproveitem porque vão ter aqui um evento gratuito às 19 horas no dia 18 de maio no LX Factory. Logo no dia a seguir, dia 19 de maio, Bad Karma, que é um dos melhores nomes, o CTW tem sido a melhor fé em nomes, desculpem. Depois de treinar Lisbon, Bad Karma, dia 19 de maio, às 17 horas, na Ajuda, no sítio clássico do CTW, e mais tarde, em junho, também aqui a batalha final do WP em Queluz, no centro de Shotokai, que eu penso que deva ser às 15, como normalmente é o grande evento da season do WP. Portanto, não há desculpas. Sabem que, independentemente de estarem ou não, podem contar sempre com a nossa review. João Fontes, muito obrigada por teres vindo. Foste um excelente convidado e espero que estar contigo no futuro. Claro, eu é que agradeço e peço desculpa. Isto foi a segunda vez na minha vida que eu fiz uma coisa destas, portanto peço desculpa de alguma inexperiência nesta. Não se nota, és uma pessoa muito séria, ao contrário de nós, e muito coordenada a falar. Ao contrário aqui do pod, a que eu também agradeço, porque enfim, não me resta tal para falar. Pá, isto tipo, hoje lá está, ainda é as mazelas do fim de semana, portanto, ainda não estou assim tão fluido. Mas correu bem, meu, foi fecholas. Ainda não vi este episódio, Roundtable The Hangover. Post-roundtable. Olha, muito obrigada e encontramos no próximo evento sempre para vos trazer aquilo que é a opinião mais isenta e mais espetacular de todo o wrestling nacional. Beijinho! That man.